Olá, habitantes da Terra e região! Sejam todos bem-vindos a mais um Dynamo Podcast, no seu episódio de número 5 da nossa segunda temporada. E hoje eu tenho uma honra gigante, mas gigante mesmo, em receber aqui ela, que é engenheira civil, especializada em auditorias e perícias de engenharia pelo IPOG, a nossa grandiosíssima futura presidente do CREA Pará, Adriana Falconeri. Seja bem-vinda, Adriana. Muito obrigada, bom dia. Uma honra muito grande estar aqui, né? A gente precisa falar de engenharia e a gente colocou o nome do pleito justamente para isso, para fazer muito marketing, propaganda e trazer a nossa tão sonhada valorização profissional. Oh, é uma felicidade grande te receber aqui e mostra o quanto a gente está crescendo também, gente. A gente está aqui com o futuro. A nossa futura presidente do CREA, ela que é aqui da nossa região do Tapajós. Então, vocês sabem, quem nos conhece, acompanha os nossos canais, nós dificilmente a gente se posiciona, nós somos neutros, mas nesse momento não dá para a gente não se posicionar. Hashtag Falconeri presidente, não temos dúvida, porque nós estamos em anos e anos de esquecimento, de atraso, em relação ao resto do Brasil. Claro que muitas coisas foram feitas em relação ao CREA, melhorias, mas a gente precisa de mais. Antes da gente começar a nossa conversa, eu quero agradecer a grande audiência que nós estamos tendo. Vou pedir para que vocês, amigos engenheiros que estão nos ouvindo, nos vendo no YouTube, nas demais plataformas, que curtam, compartilhem, é, mande os links para outros engenheiros para conhecer as propostas da nossa presidente. Né? Você que é do Tapajós, é ela, ela é o nosso futuro, gente. Ela foi a única nessa eleição que veio aqui na nossa região de Itaituba, é a única que está prestigiando a nossa região. Então é ela. Eu não gosto de fazer política, mas hoje a gente tem que entrar no jogo. Mas vamos lá, Adriana. Mais uma vez externar minha felicidade em recebê-la. E para nossa audiência que não é da engenharia, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco Certo. da sua história, Uhum. falasse um pouco de quem é a Adriana antes de ser a nossa candidata e futura presidente do CREA. Bom dia, muito obrigada novamente pela atenção e pelo espaço. Eu sou Adriana Falconeri, eu passei no concurso de 2011 do CREA e para atendente nível médio, eu ainda não era engenheira. Aí eu fiz engenharia após esse contato, né, que a gente teve com vários profissionais, resolvi fazer engenharia e hoje sou completamente apaixonada pela engenharia e fico bem chateada com o descaso e a falta de valorização que a gente tem. Então, aí são mais de 10 anos junto ao CREA, né, trabalhando, atendendo as diversas profissões. O CREA não é só civil, são 314 títulos em um único conselho, eletricista, mecânico, produção ambiental, florestal, agrônomos, geólogos, geógrafos, cartógrafos, né, topógrafos. Então, assim, é um conselho gigante, porque nós temos vários profissionais dentro dessa registrados e eles precisam também ser representados, né? Então, durante esse período que eu estive dentro do CREA, passei por várias funções, né? Eu era cargo de confiança do presidente Renato, essa eleição está tendo pelo falecimento dele, infelizmente, que ocorreu, né? E ele não cumpriu 2/3 do mandato. O mandato do CREA são 3 anos. E ele cumpriu 1 ano e 4 meses, mais ou menos. E aí teve que ter essa eleição. E como a gente já participa dos serviços que ele implementou, a questão da RT, hoje você faz super rápido, né? Nós éramos do grupo de trabalho dessa pauta. Então, para as coisas não se perderem, que ele deu uma iniciada nessa questão, principalmente da acessibilidade ao presidente. Um monte de profissionais tinham o contato dele, né? E hoje a gente vai ter um contato da presidente melhor ainda, que é operacional.
Às vezes alguém entrava em contato com ele e ele mandava para a gente resolver, né? E hoje você já vai mandar direto para quem vai resolver, né? Eu sou operacional e com muito orgulho, tenho muito orgulho de gostar tanto de atender as pessoas, que hoje o CREA ele é ele está melhorando. Santarém sempre foi, por exemplo, uma referência nessa questão de atendimento. A gente é de lá, né, de Santarém. Itaituba, com os meninos aqui também, a André e o Andrew, começaram a fazer um trabalho muito bacana de atenção ao profissional, que nem a atenção nós tínhamos, né? Um atendimento com empatia, um atendimento ágil, um atendimento resolutivo, né? Nós não tínhamos isso. Então, quando eu saí da iniciativa privada, que eu entrei no CREA, o serviço público, eu fui meio que freada, né? Eu estava acostumada a ser bem movimentada, proativa, e aí eu dei uma freada. Aí eu fiquei, a gente avança e faz todo mundo fazer esse atendimento, ou eu iria ficar para trás, né? Assim, ia me mudar. Aí eu resolvi mudar o cenário onde eu estava. Hoje, Santarém ela é referência no Pará de atendimento. Nós temos vários elogios oficiais dentro do CREA, né? Dentro da ouvidoria. Então, são por esses motivos que hoje estou aqui, né? Com esse pleito, concorrendo à presidência. E também nós criamos um projeto que é o CREA na Prática. O que é o CREA na Prática? Não sei se você já ouviu falar no CREA Júnior. Sim. O CREA Júnior não existe no Pará e nem no Amapá. São os dois CREAs que não tem no Brasil. E, por coincidência, foram os primeiros a serem criados em 1933. O meu CREA de origem é o MT, né? Lá funciona o CREA Júnior. E é muito incrível o CREA Júnior, porque ele vai para a instituição e prepara aquele aluno e futuro profissional, né, para o mercado de trabalho. Então, a gente tinha muita dificuldade, as pessoas iam, não sabiam o que era ART, não sabiam preencher, e muitas vezes queria fazer com agilidade, e você não sabia, então você não era ágil. Então, a gente resolveu criar esse programa no meu segundo ano de CREA. Também ainda não tinha iniciado... já tinha iniciado a engenharia. Então, nós íamos para a faculdade para fazer esse ensinamento. A gente dava uma senha teste e um usuário teste para todos os alunos, e eles já faziam como se fossem profissionais, preenchiam a RT, tinha aquele legal. primeiro contato, faziam a CAT, né, que é a certidão de acervo técnico, para saber como funcionava, registro de empresa, alguns protocolos, enfim, conheciam na prática o que era o CREA, que hoje você não tem isso, devido justamente à falta aí do CREA Júnior. Então a gente nós já temos uma contribuição bem grande aí. A gente costuma falar que a gente é orelha seca, né? Mas a gente sempre fez a mais do que as nossas atribuições, né? Isso é fantástico. Ouvir a sua história é fantástico. Eu tenho algumas ponderações sobre o CREA, que eu tenho uma história que eu sou também formado, tenho 2 cursos técnicos que inicialmente eles eram vinculados ao CREA. E, meu Deus do céu, era uma guerra, né? Era uma guerra gigante. Eu também sou ex-servidor, eu fiz o caminho inverso seu. Eu vim da iniciativa privada, fui para o serviço público, saí do serviço público, fiquei 11 anos como servidor público de carreira e saí e vim para a iniciativa privada. Eu fui servidor do INCRA, do Instituto Federal do Mato Grosso e do Exército Brasileiro. Ah, que legal. Foi sequência, um depois do outro. Por último foi do Exército, eu saí já há um tempo para empreender. Mas assim, o meu dia a dia com o CREA era um dia a dia um pouco
na época de técnico era um dia a dia muito complicado, né? Hoje temos um outro conselho e é até uma das perguntas que eu vou te fazer um pouquinho mais ali na frente, né, Certo. sobre as propostas. Mas assim, primeiro eu quero ressaltar esses últimos 2 anos que o CREA do Pará, ele deu um salto Sim, gigantesco, né? sim, Você fez parte dessa sim, gestão, sim. fez parte de tudo isso, então Uhum. isso tem que ser considerado. Olha, eu me lembro do tempo que eu acho que a RT demorava quase tanto tempo quanto fazer a obra. Sim. Era uma, era uma coisa. A gente é acostumado lá no Mato Grosso que assim tinha já uma agilidade já há muito tempo, né? De que você pô, fazia RT, né? Fazia RT, pagava o teu boleto, no dia seguinte estava liberado. Sim. Aqui você fazia a tua RT, Ia para análise, ia para análise. retornava, Retornava quando voltava. voltava, aí Dava uns 7 dias aí brincando, liberava o boleto, tu pagava o boleto tinha no que outro dia. compensar. Era aí uma guerra, aí Uhum. uns 7, 10 dias algumas Hoje vezes são ali. 12 minutos, é para chegar até 12 segundos, né? Pois é, isso a gente fica muito feliz. Uhum. Agilizou a vida. Sim. Agilizou a vida gigante. E Uhum. entender, eu não sei, me corrija se eu estiver errado, porque eu acho que o CREA entendeu que a RT ela é uma responsabilidade do profissional e Sim. não do CREA. Então o Sim. CREA não tem que represar aquilo ali, Uhum. né? Houve-se a evolução do sistema, né, Uhum. que permite essa questão da análise, né, automática Uhum. praticamente, onde, por exemplo, eu não consigo fazer uma RT fora das minhas atribuições, Exato. né? Então, Uhum. já evoluímos Uhum. gigantemente, né? Porque já era complicado para tu fazer uma RT. Era complicado. Sim. Era muito difícil, né? Aqui especificamente, como a gente trabalhava em outros CREAs, que era mais fácil, Ah. né? Uhum. Mais fácil, eu via que era muito complicado. E ainda além da complicação de você preencher a RT, na Uhum. época, tinha toda essa guerra que a gente relatou agora. Mas hoje, É. né, É, fantástico. justificando essa questão do tempo de análise, o que que ocorria? Nós temos 314 títulos dentro do CREA, né? Então, veja, quando você abria a sua RT, você é civil, aparecia todos os códigos de todas as outras áreas. Todas. Então, Isso. você clicava em um código que não era da sua área, aí ia para a gente analisar e a gente devolvia. Prezado profissional, essa Uhum, atribuição não faz parte das suas atribuições, né? uhum, Então, assim, hoje, né, é a TOS, Tabela de Obra e Serviço. uhum. Então, ela é específica para cada profissão. Então, você só enxerga ali o que de fato você pode fazer de acordo com o que está ali nos seus cursos. Uhum. Né? Tem gente que tem 4, 5, 6 títulos, então vai aparecer todas as atividades desses 6 títulos para ela. Diferentemente de quando antes era. Imagina aparecer 314 Sim. títulos, né? Então, assim, a gente dentro, que era o operacional para analisar, imagina você analisar de todo o Pará. Hoje nós somos 125 profissionais dentro do CREA. Uhum. E tem que, Menos de um, por né, município, por né? município. Não, e tem que lembrar que são 125 servidores que não estão especificamente para trabalhar analisando a RT. Exatamente, Tem todo um quadro, uma hierarquia, funções diferenciadas. gerentes que vão fazer a gestão, né? Os supervisores, chefias. Mas, Adriana, a gente evoluiu muito, Sim, mas a gente quer mais. O sim, que com que nós vamos ter certeza. mais? Vocês vão ter uma presidente que representa vocês, né? Então, assim, ontem eu até fiz um vídeo na Transamazônica e alguns que são até da oposição, isso não é papel do CREA. Então, se você continua com o pensamento de que o CREA não é para falar de engenharia, é para fazer só as suas obrigações, né? Que é fiscalizar o exercício profissional, a gente vai estar continuando uma não representatividade.
Eu estive falando no vídeo que o CREA vai falar de pautas, sim, de transamazônica, de asfaltamento, pavimentação, né? E de que forma que a gente vai falar? É uma obrigação do CREA? Não, mas é um dever, né? Exato. É um dever. Nós somos um conselho que tem 53.529 registrados no Pará e essas pessoas têm que ter um pingo de representação. Então, a gente tem que ir, sim, nos poderes judiciários, executivos, legislativos e falar das nossas dificuldades. E as dificuldades que nós temos, somos nós que sabemos, né, no dia a dia. Então, é dessa forma que a gente vai tratar. Nós vamos estar em todos os locais que tenha comunicação, rádio, TV, jornais, ir para todas as reuniões que falam de engenharia, ou se não estivermos, tem que ter um representante com essa quantidade de 53 mil profissionais registrados no estado, a gente tem uma pessoa em cada município, no mínimo, Sim. né? Então, essa pessoa pode estar lá representando a gente, esse profissional pode estar lá falando de engenharia. A gente precisa resgatar. Eu sou extremamente orgulhosa da minha profissão, quero morrer engenheira. E por isso que eu entrei, né, no pleito, porque a gente arrumando a casa, eu vou sair, a engenharia vai estar bem melhor. E é a minha profissão, né? Então, quero morrer engenheira, então, bora melhorar ela. Então, tem a questão de resgatar o orgulho, né, de ser engenheiro. A gente vê que os advogados, por exemplo, eles têm uma plaquinha lá no carro, sou advogado, OAB Pará. A gente não tem esses detalhes, né? A gente não tem... Eu vou até fazer uma crítica, né? O que a gente vê em muitos carros de muitos engenheiros no Mato Grosso, aqui é outro adesivinho do Uber. Verdade. Apesar do meu tom de brincadeira, isso é uma realidade mesmo. É uma realidade mesmo, infelizmente. Mas assim, o Pará é cheio, é um canteiro de obras, de serviços técnicos, né? Porque a gente tem aí uma gama de serviços na área ambiental, na área florestal, na área de geologia, engenharia de minas. Então, assim, a gente precisa fazer com que os serviços que hoje tem no Pará técnicos por profissionais habilitados. E de que forma a gente faz isso? Marketing e propaganda. Sim. O que eu quis dizer quando eu fiz essa referência ao Uber é que, assim, nós temos que resgatar isso que você disse, o orgulho de ser engenheiro, o orgulho de ser um profissional que faz parte de um sistema gigantesco, que é o Confea, CREA, né? Resgatar esse orgulho, porque hoje, que eu quis dizer, não desmerecendo, mas hoje, cada dia mais, os nossos profissionais estão indo mais perto da Uber e mais longe do CREA. Né? E assim, a gente tem a oferta e a gente tem a demanda. O que falta para casar é a comunicação. A nossa comunicação é zero. Sim, muito ruim. Hoje nós estamos num pleito de eleição que é um benefício para o CREA e um monte de profissional não sabe que tem eleição. Ou se sabe, não sabe quem são os candidatos. Então isso já prova a ineficiência da comunicação. E eu vou mais além. E se sabe que tem eleição, sabe que tem os candidatos, alguns não vão votar. Exato. Preferem ficar desse lado, desse outro lado aqui. Acomodação e reclamação. Reclamando do CREA. Mas assim, eu vou voltar a enfatizar a questão do orgulho, né? Que eu achei muito bonito ontem ser falado isso. A comparação com a OAB é válida. Sim. Porque assim, nós estamos precisando resgatar a autoestima de ser engenheiro, de ser um profissional do sistema, não vamos dizer engenheiro, de ser geógrafo, de ser engenheiro agrônomo, de ser geólogo, de ser engenheiro ambiental, de ser qualquer aquele orgulho, aquela sensação de nossa, eu sou pertenço alguma coisa, eu pertenço a um universo maior do que isso. Essa questão de pertencimento, ela tem se perdido ao longo do tempo. Isso está fazendo com que alguns profissionais, eles não tenham, como que eu posso dizer, vão perdendo o feeling da profissão e vão ficando marginais, né? Cobrando preços baratos,
prostituindo o mercado e, igual eu falei, ficando cada vez mais distante do CREA, mais próximo da Uber. Porque quem vai ficando próximo da Uber são aqueles profissionais que cobram barato. Né? E hoje a nossa profissão ela tá banalizada, né? Como eu falei até ontem e sempre tenho falado, por que que tá banalizada, né? As pessoas elas não te perguntam quanto é um projeto para você fazer, quanto é um acompanhamento de obra, quanto é que é a topografia. Perguntam quanto é a tua assinatura. Então, se perguntam quanto é a tua assinatura, é porque tem alguém que vende. E isso é um absurdo, né? Como diria minha mãe, o nosso nome é o nosso maior patrimônio. Exato. Ou você cuida dele, porque ninguém vai cuidar, né? Então a gente tem que resgatar essa pauta urgentemente e não é só uma pessoa, tem que ser várias pessoas. E a gente tem visto na campanha muitos elogios no sentido de nunca vi uma campanha assim. Já participei de outros CREAs, nunca vi uma campanha assim, com muitos apoiadores, muitos relatos de experiências que já tiveram com a gente. Então, isso é muito bacana. E voltando à questão da OAB, o mais interessante, a OAB ela é muito presente e ela só tem a receita de anuidade profissional. Uhum. O CREA tem receita de pessoa física, pessoa jurídica, todos os protocolos que você der entrada tem receita, e todas as ARTs, né? Então, assim, cadê uma propaganda de retorno para uma empresa habilitada por ela estar pagando o CREA? Ah, é uma obrigação, beleza. Mas essa obrigação poderia estar sendo retornada. É uma obrigação do CREA te representar. Eu vou até falar uma coisa que eu falava antigamente. Toda vez que eu ia no CREA, eu ia pro CREA e eu voltava com boleto. Era engraçado. Mas isso que você disse é uma faca de dois gumes, né? Ontem lá na FAI foi falado sobre isso e, por exemplo, a empresa está lá registrada, bonitinho, o profissional está registrado, ele recolheu a RT dele daquela obra e por algum problema na RT o cara é autuado. E tem uma obra do lado, não tem engenheiro, não tem nada, não tem nada, absolutamente nada. Não acontece absolutamente nada. Aí é a pergunta Brasil, vale a pena, né? É porque nós todos somos de boa índole, né? A gente acredita que vale sim a pena, vale sim a pena se registrar, vale sim a pena andar tudo certinho. Só que você olha e o problema não é nem tanto essa situação. O problema é o vizinho irregular ainda te dá aquela risadinha, né? Do tipo, ó, minha obra tá terminando, essa obra tá aí, ó. Parada. É muito complexo, né? A questão da fiscalização, a gente precisa de dados e hoje a gente tem a LGPD, que é a Lei de Proteção Gerais de Dados, né? Então, o que acontece? O CREA vai no seu serviço, você esqueceu um item, ele te autua, beleza. Ao lado, né, é um profissional não habilitado executando um serviço técnico. E esse dado a gente não consegue pegar. Essa pessoa que está lá não dá os dados dela, o proprietário que está não vai dar. Então a gente fica numa situação muito complicada porque o CREA ele não tem poder de polícia, não tem. né? Então assim, cadê as parcerias com a Polícia Federal? Uma das pautas, óbvio que não é uma prerrogativa do presidente, mas sim o presidente pode instigar e ir atrás de uma forma que a gente crie uma lei que criminalize a pessoa não habilitada a executar serviços técnicos. Por que não? Por que o médico, uma pessoa que se finge ser médico, vai preso? Por que o engenheiro, quando se passam por ele, não acontece nada? Entendeu? Então, assim, são pautas de representatividade. Volto a falar que não é uma prerrogativa do presidente, porém é um dever e a gente precisa instigar isso nas pessoas, né? Buscar representatividade. Hoje no estado, me diga um
deputado estadual ou federal que seja engenheiro ou agrônomo da nossa área. Pois é. Não tem nenhum. Então, enquanto a gente estiver omisso a quem a política, né, a gente vai estar nessa. Porque a política, o termo é deturpado hoje, né? Hoje o que acontece é politicagem e não política, porque a política é quando você atende ali o macro, a maioria. Né? Então, essa é uma forma da gente também fazer a representatividade, buscar a política, parar de reclamar em grupo de WhatsApp, que não vai dar em nada, e ir para encontros que nem a gente fez ontem. Entendeu? Falar de engenharia, ir para TV, rádio, e todo o tempo falar de engenharia e falar da importância do profissional habilitado. Né? Que a função do CREA é fiscalizar o exercício profissional, dando seguridade à sociedade. Sim. Olha o tamanho disso. Se você for refletir, né? Seguridade à sociedade é enorme. Né? Então a gente precisa trabalhar urgentemente essa pauta. É uma responsabilidade muito maior do que fiscalizar o exercício profissional. Exatamente. Aquilo que eu acho que as pessoas... Uma coisa que foi falado ontem também, sobre oxigenar, né? Colocar pessoas com cabeças já antenadas às mudanças, à era em que nós estamos vivendo, né? Exatamente. O que você estava fazendo... ontem, que você estava na 230, né, na Transamazônica, isso. Eu acho que isso é papel da engenharia. Também isso acho. É papel do CREA. Ser combativo, cobrar, é uma entidade que representa... o PIB do Brasil. E assim, vamos dizer assim, ninguém entende de engenharia melhor do que um engenheiro. Exatamente. Né? O CREA tem que se posicionar sempre. 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 Não só na 230. O CREA somos todos nós. Qualquer situação dentro da engenharia, o CREA tem que se posicionar. Na agronomia, o agronegócio aí tá um boom. A engenharia florestal também. E o que acontece? Há termos deturpados nessas áreas. A agronomia, agrotóxico, veneno. Não é assim. Não é. Eu sou formado na área também, então... Pois é, não é assim. A agronomia que nos alimenta o Brasil. A agricultura familiar ela não tem o porte necessário para alimentar o Brasil todo. Então, isso tem que ser falado. A questão do desmatamento, manejo florestal, são pautas que as pessoas não entendem. Né? E uma coisa que a gente costuma falar é que a gente precisa saber o que os nossos pares fazem. Sim. Hoje eu sei por quê? Porque eu sou atendente do CREA há 10 anos e tudo mais. Então, já atendi todos os profissionais que você imaginar, de várias atribuições. Então, eu sei alguma coisa de cada área. Mas você sabe o que é um geólogo, qual é a atividade dele, de um engenheiro eletricista, de um engenheiro mecânico, de um engenheiro de produção. O engenheiro de produção está num boom no Brasil, que são os maiores gestores de empresas aí nacionais. Né? Eles fazem um trabalho dentro das empresas e da produção daquele mercado e ninguém sabe, não é divulgado. E a gente precisa divulgar as nossas profissões e a necessidade daquele profissional. Hoje, é caro engenheiro. Caro é você comprar um monte de material que você não precisa. Caro é você se programar para gastar 100 mil e gastar 300, né? Porque você entra com um profissional que ele não é habilitado e ele te passa um orçamento. Você vai gastar isso aqui na sua obra. Eu sempre dou o exemplo do seguinte: quando você faz uma obra sem um acompanhamento técnico, é a mesma coisa de você ter esse iPhone, né? A Apple vai te vender esse iPhone e vai estar escrito na caixa, sem controle de qualidade. Você vai comprar? Obviamente que não. Pode estar o melhor preço do mundo, mas está lá na caixa. Obras que são feitas sem a participação da engenharia é a mesma coisa, só não está escrito na caixa. Né? Aí, exato. A pessoa se arrisca
arrisca se quiser. E a questão do orgulho de ser engenheiro, esse retorno, esse resgate, ele vem junto com a ética profissional. Né? É muito triste um cliente chegar e aí ele pega e fala, não, peguei lá na empresa Dínamo, diminui aí para mim o orçamento. Né? Eu não olho o orçamento do colega. Eu peço para o cliente, o que você quer que eu faça? Qual que é a atividade? Ah, esse projeto aqui. Então, me passe só o projeto que eu vou lhe devolver o orçamento. Mas quanto ao outro orçamento, eu prefiro não. Você faz a sua comparação. Entendeu? Então, a ética ela é necessária. Porque a gente costuma perder, eu falo que a gente perde o serviço quando não é um profissional habilitado. Eu perdi o serviço. Mas se eu deixei de ganhar para você, tranquilo, perfeito, é um profissional habilitado. Então, essa reflexão ela é de extrema necessidade e diária. E diária, porque dinheiro é consequência. Não deve ser o objetivo inicial e final, sabe? Às vezes tu é imediatista, eu quero ali, não, eu tô lisa, eu quero 10 mil aqui rapidinho e tal. Aí diminui teu orçamento, desvaloriza a tua profissão, porque se você diminuir seus custos, né, seu lucro e etc., você está desvalorizando a classe. Sim. A mesma coisa se eu pegar e falar mal de você. Eu tô falando mal de mim, da nossa classe. Uma coisa que eu falo para os nossos colegas que sempre vêm aqui, a Dynamo é uma empresa bem, como o nome diz, dinâmica. A gente exerce várias atividades na região aqui, né? E assim, as empresas e os colegas que existem, que exercem atividades parecidas com a nossa, eu digo que nós compartilhamos o mercado. Exato. Nós não somos concorrentes. Concorrentes nossos são aqueles que não fazem a engenharia. Não é? E é muito triste, não desmerecendo nenhuma profissão, mas profissionais não habilitados contratando profissionais, engenheiros. Aí os profissionais não habilitados estão andando aí de Hilux, estão com uma grana bacana, e os nossos, às vezes, andando de mototáxi ou Uber. Né? Não é desmerecendo nenhuma das profissões, nenhuma das categorias, mas é questão de valorização profissional. E essa valorização ela só vai existir se todos tiverem o mesmo pensamento. Né? Então, a gente precisa urgentemente bater pesado nessas pautas. Não sei se você assistiu a entrevista que teve com todos os candidatos, que eu falei verdades em relação ao conselho, e alguns que estão dentro acharam que, não que eu tenha falado demais, mas que foi em verdade. E não foi. Eu tenho propriedade e experiência operacional da coisa. Então, assim, a gente precisa, sim, abrir o CREA. Quando a gente fala em oxigenação de plenário, de câmara especializada, é a composição do CREA. Então, assim, cadê a nossa associação do Oeste do Pará para estar lá dentro do plenário? Por que ela não está? Né? Porque não é orientado, porque não é informado para as pessoas que você pode estar lá. Você é engenheiro civil, está ligado a uma entidade de classe, essa entidade de classe é registrada no CREA, e a cada 38 membros você tem uma cadeira dentro do plenário do CREA. Então, cadê essa informação divulgada aos quatro ventos? Essa é a oxigenação que a gente fala, sabe? A gente precisa falar de engenharia, a gente precisa... não estou falando de idade, tá? Em relação ao nosso plenário, que realmente a maioria é mais antiga, mas eu relato a questão da mentalidade. A mentalidade, eu tenho 37 anos e posso ter uma mentalidade não ao meu tempo, né? Eu posso ter uma mentalidade atrasada. Assim como uma pessoa de 80 anos pode ter aquela gana de aprender aquela atividade, né? Proatividade. Então, eu estou falando de mentalidade.
a mentalidade do plenário do CREA do Pará é atrasadíssima. Atrasadíssima, e a gente precisa sim oxigenar esse plenário. E a gente só vai conseguir trazendo novas associações, trazendo novas entidades de classe. E quando eu falo em abrir o CREA, eu estou falando de informação. Muita gente não sabe o que é o CREA, muita gente não sabe para que serve, por que que minha atribuição não saiu, por que que a fiscalização não está ali. É por isso. O plenário ele tem um papel fundamental nessas questões. O nosso plenário, assim que a gente assumir, vai ser ao vivo. Então você vai saber quem está lá e quem está relatando seus processos. E quando tiver uma pauta que a gente vai colocar 4 milhões de marketing propaganda por ano, e se eu votei contra, todo mundo vai saber que aquela pessoa está contra a engenharia do Pará. Entendeu? Então essas divulgações, sim, nós vamos fazer, porque chega de você visar só o seu interesse pessoal. A engenharia do Pará ela é gigante. Né? Eu costumo dizer que vem uma empresa de fora, por exemplo, a Vale vai fazer umas obras ali no sul do Pará, uma ponte e tudo mais. Pega uma relação dos nossos profissionais, entrega para a Vale, quero que você contrate todo esse pessoal aqui. E por que a gente não pode fazer isso? Pode. Entendeu? Adriana, tá, vamos falar agora, virar a nossa chave, falar mais das suas propostas objetivas para alguns temas aí. Certo. Você citou o caso do ontem, inclusive, sobre destinar recursos para marketing, propaganda. Quero te fazer uma pergunta primeiro. Hoje, qual é o orçamento anual do CREA Pará? R$0. Para marketing, R$0. certo. Agora, o orçamento geral hoje. Minto. Não é R$0, é R$6.000 para comunicação. Ui, que bom, bênção, né? R$6.000 para você falar de engenharia, agronomia e geociências no Pará. O segundo estado maior do Brasil. Num universo de quantos milhões de arrecadação anual? 32, 33 milhões, superávites de 36, né? Então, assim, receita tem bastante. E a gente precisa, o CREA não tem fins lucrativos. Esse valor era para estar apenas a lei fiscal ali, caso você tenha alguma recessão e você tenha ali um valor para pagar, por exemplo, o corpo funcional, né? Mas era para estar em caixa. Exato. Entendeu? Era para estar sim revestido aos profissionais, com certeza. É revertido. Outra questão, eu desconheço como é elaborado o orçamento anual, né? O planejamento de como esses recursos vão ser empregados ao longo do ano. Você pode esclarecer para a gente um pouquinho? A gente tem uma comissão que trata dessas pautas e temos o planejador também, né? Então é ele que faz, é um funcionário, e ele já tem uma certa atividade, experiência no conselho, e ele faz de acordo com o que cada unidade devolve. Só que o que acontece? Vou dar um exemplo, sou licenciada da Supervisão Regional aqui de Santarém. E a gente já sabe que se a gente colocar uma pauta dentro dessa demanda, vai ser barrado. Então, as pessoas já nem colocam, entendeu? Então, assim, a gente precisa mudar a mentalidade do conselho. Por isso que eu digo que não é só o plenário do CREA que é atrasado, a nossa gestão também. O presidente Renato, ele fez um trabalho bacana de interiorização, de acessibilidade, mas essa pauta de gestão a gente precisa melhorar bastante. O presidente Renato, o Danilo que entrou, que é o primeiro vice no lugar após o falecimento dele, ele foi e colocou 2 milhões para marketing, propaganda, mas não foi executado nada, entendeu? Então, assim, são questões. A nossa gestão está bem bagunçada.
Teve falecimento do presidente Perdeu o rumo, Renato, né? entrou Infelizmente. o Danilo pediu renúncia, entrou um outro gestor, tirou todas as pessoas que estavam na gestão. Então me diz como é que vai funcionar, É complicado. né? A política, volto a repetir, que a política ela tem que ser técnica. Você, independente se você gosta de mim ou não, eu sou muito boa em algo, me coloque lá nesse algo. Porque o profissional que é profissional, independente se ele tem uma relação afetiva contigo ou não, ele é profissional. Então ele não vai deixar de fazer algo porque você que pediu, que você não, Exato. entendeu? Então dentro do CREA a gente tem vários lados, sabe, dentro do CREA. O lado A, o lado B, o lado C, e às vezes a gente não utiliza aquela mão de obra extremamente qualificada porque é do lado não sei de quem. Então, assim como nas prefeituras, nas secretarias e nos órgãos, a gente precisa ter a qualificação técnica para estar em cargos de chefia, de gestão, né? Uma coisa que você falou aí me preocupou, né? Essa destinação dos recursos. Que eu entendo, a gente também trabalha a gente tem outras filiais, né? Sim, Então a gente sabe muito bem o que é trabalhar recursos e requalificar recursos, realocar recursos em pautas. outras necessidades de outras unidades, assim. Então, o que me preocupou foi, assim, essa destinação dos recursos passar por uma pessoa, né? E às vezes não ouvir a necessidade das inspetorias. Ontem nós falamos bastante. Na verdade, ontem eu só ouvi para guardar as minhas perguntinhas para fazer hoje. Porque senão eu ia gastar todo o meu repertório contigo ontem. Nós temos um orçamento milionário anual no CREA e a gente vê algumas inspetorias caindo aos pedaços. Sim, Gente, caindo aos é uma pedaços. vergonha muito grande porque a gente está falando de engenharia. Exatamente. A OAB em alguns municípios, ela pode ser uma portinha, Mas é incrível. mas é uma experiência você ir lá. Gostei, gostei. Ela pode ser uma portinha, mas é Experiência. uma experiência. O CREA, em alguns lugares, até lá em Belém, Horrível. não tem a cara do Não. CREA. Eu vou fazer uma defesa do CREA do Mato Grosso, que melhorou também, estava bem sucateado essas questões de prediais, né, Infraestrutura. de infraestrutura, né, melhorou bastante, mas aqui nós precisamos melhorar. Então eu avalio que talvez tenha que ser repensado na sua gestão como destinar esses recursos melhor, primeiro para resgatar a autoestima, para que o engenheiro, quando ele vai entrar na inspetoria do CREA, ele se sentir bem, Representado. Eu isso, acho que tudo é representação. ter uma experiência, chegar lá, ter um lugar ali, ambiente da engenharia, onde o cara vai poder lá acessar o computador. Coworking. Exatamente, um cowork, exatamente. Sim. Onde o cara vai poder acessar um computador, Com internet com internet bacana. Uma cadeira bacana. bacana, uma mesa bacana, Isso. sim. Isso é resgatar a autoestima. Sim. Isso eu estou falando para os nossos colegas que estão começando a profissão agora. E assim, nós temos tanto recurso no CREA, a gente tem que reverter isso para nós. Sim. Itaituba era para ter uma sede bacana. Um Sim, auditório bacana, era para a gente fazer as outorgas das faculdades dentro do CREA. Negócio bem bacana, entrega o diploma, já entrega a sim. carteirinha. Ia ser incrível. E esse ambiente inclusivo que eu te falei, né? Um ambiente onde a gente vai ter uma experiência, onde o cara sabe que aqui é o meu lugar, Exato. entende? E Não se sentir acolhido, abraçado. isso, não senti igual eu me sentia. Entrava no CREA, falei, meu Deus do céu, mais um boleto. Gente, mas esse boleto é do Não que me não? deu nem um cafezinho, Esse né? boleto aqui é o boleto do boleto que o senhor já recebeu, tá? Você se sente um estranho naquilo ali. Você se sente, às vezes, claro que muitos servidores nos atendem na maior empatia, mas não é o Exato. atendimento, não é o Em atendimento, si, é o sim. lugar, é a experiência, é o acolhimento. Nós temos que nos sentir engenheiros, nos Sim. sentir elite.
Exato. Quando eu digo elite, elite profissional. Sim. A engenharia tem que voltar a fazer parte da elite profissional. E o Né? top das profissões. Tem Exatamente. CREAs aí que eles trabalharam tanto essa valorização profissional que ela está em primeiro no estado. E por que que o nosso é tão, né? Vários presidentes já passaram, já contribuíram, cada um com a sua mentalidade, muito bacana, mas a gente vai fazer uma transformação no CREA do Pará, nunca vista. E a gente começou isso na campanha. Já muitas pessoas viram, nunca vi uma campanha assim, do conselho, pensei que tu era deputada federal, sabe? Um negócio assim, porque o nosso marketing tá bacana, o nosso engajamento tá legal, né? Então são coisas que da mentalidade de hoje. A mentalidade de hoje é marketing, propaganda, redes sociais, né? Então a gente tem que trabalhar muito pesado nisso, urgentemente. E a gente vai conseguir com certeza se todos nós estivermos unidos. Essa eleição ela é online, né? Uma eleição que você vai ter 5 segundos ali, vai votar de qualquer local que você tem na internet. E a nossa pauta é votar bem cedinho para buscar voto, Mais votos. entendeu? Mas mais uma proposta. Eu quero saber como que você vai integrar e desmistificar essa questão do CREA da construção civil, né? Porque vamos só fazer mais uma ressalta. Agora nós estamos, antes quando nós tínhamos os arquitetos juntos, nós éramos a maioria. Sim. Hoje já não somos mais a O maioria. civil ele ainda é o maior público, né, dentro do CREA, porém é absurdo você relacionar o CREA à construção civil, porque de fato é o que acontece. As outras fiscalizações, elas são um pouco mais complexas de fazer, né? Você tem que se deslocar para fazendas, a parte ali de geologia e engenharia de Minas, você tem florestal, são documentais, né? Então as parcerias são de extrema importância dentro das SEMAS, né? Dentro do IBAMA, INCRA, dos órgãos que fazem também essa fiscalização. A gente precisa de uma política de boa vizinhança que a gente não tem. A gente não tem relação interpessoal. Você é do diretor do IBAMA, eu não tenho entrada com você. E por que não tem? Porque não deve ter ido atrás. Sim. Entendeu? E como abraçar os nossos pares? Como fazer com que o geólogo, o geógrafo, o engenheiro de Minas, o engenheiro, as outras engenharias, as outras profissões que fazem parte do sistema, como abraçá-los? Como fazê-los sentir em casa? Como a Adriana vai fazer? Marketing e propaganda. Qual a importância do geólogo para a sociedade? Contrate um geólogo porque você vai ter isso. Contrate um engenheiro de Minas porque você vai ter qualidade, excelência, investimento no seu negócio. Entendeu? Marketing e propaganda, muito mesmo. E falando em todos os locais das outras profissões. A gente tem que, antes mesmo de... Quando eu falo em contribuir com a classe, eu fazia que nem você. Não, eu não tinha um podcast, mas eu tinha um Instagram, nem tenho muito seguidor. Mas eu fazia a minha parte. Eu chamava um colega, vamos fazer uma live? Qual a importância do engenheiro civil para a sociedade? Qual que é a importância do agrônomo para a sociedade? No início da pandemia, que a gente ficou meio ocioso, sabe? Foram 3 meses e a gente foi fazendo. Toda semana tinha uma. E isso é para ser feito em jornais de alta vinculação. Rádio, né? Falar hoje uma propaganda em determinadas TVs é algo oneroso, né? Mas o impacto é grande. Você pode ter a TV CREA, né? Pela internet, exatamente, no Instagram do CREA, o podcast CREA. Pegando exemplo de pessoas como você. Porque, olha, uma coisa que é complicado, você disse ontem, backstage, pode trazer mais uma água para nós, por gentileza? Aqui é ao vivo, gente. Não é ao vivo, mas é quase ao vivo, né? Mas é mundo real. Obrigada. Uma coisa que a gente estava... Que assim, eu observo muito, eu tenho muitos conhecidos de outras áreas, que é a questão das limitações das atribuições. Sombreamentos, que a gente chama. Exato, sombreamentos. O que acontece? Obrigada. Acontece muito essas entradas em cada profissão.
E é algo muito complexo. Se eu falar assim, vamos resolver, eu vou estar mentindo bem grandemente. É legislação. Exato. É legislação, é plenário, é Câmara especializada, né? Então, são questões que a gente precisa trabalhar na orientativa, no network. Ontem eu falei assim, que era difícil você conscientizar uma sociedade que às vezes não tem um certo estudo técnico. Por quê? Porque os próprios nossos pares não sabem o que um faz. Exato. Aí eu faço essa reflexão e todo mundo fica refletindo, porque de fato é o que acontece. Então a gente precisa dessa reflexão enquanto pares, né? E trabalhar a oxigenação no plenário para a gente levar, por exemplo, tem profissionais que não têm essa representatividade dentro do nosso plenário. Entendeu? A gente não é uma prerrogativa do presidente, tem muita coisa que não é prerrogativa do presidente, mas é um dever e um direito da gente se colocar nos lugares sem antes pedir manifestação. Por exemplo, eu estou vendo um edital com piso salarial incorreto, incompatível. Eu vou esperar o profissional se manifestar? CREA tem um edital. Não, meu amigo, vou lá e vou impetrar a impugnação. Deu negativa, judicializa. Entendeu? Então, a gente precisa ser proativo. Ah, sim. Quando eu falo que o CREA é omisso, é nessas questões. É uma espera, vamos esperar o fulano dar entrada pra gente. Aí passou os 5 dias de impugnação do edital. Eu acho que, assim, ser proativo mesmo. Ao invés até de nós esperarmos os editais serem publicados, o CREA começar a fazer campanhas, reuniões, Tribunal de Contas do Estado, Assembleia Legislativa, Sim. Governo do Estado, mostrar isso daí, mostrar que existe um piso, né? Porque uma coisa é a lei no papel, outra coisa é o cumprimento, né, dela, né? Exato. Porque muitos prefeitos, muitas prefeituras são precárias. Sim. Precárias. Que bate na questão da lei fiscal que a gente comentou ontem. Exatamente. E não é, eu vou desvalorizar o engenheiro. Não, gente, eu tenho R$2.000 para pagar por um engenheiro. Né? Aí eu te digo, às vezes é melhor não fazer um concurso. Exato. Contrata uma assessoria. Contrata uma assessoria. E também tem a questão que a gente precisa. Eu bato bastante nessa pauta de marketing e propaganda, porque é isso. Sim. Informação, comunicação, marketing e propaganda. São 4 Conhecimento itens. É poder. Exato. Então, assim, cadê a nossa política de boa vizinhança, Sim. de ir em todas as prefeituras e falar, meu amigo, o negócio é o seguinte, se você contratar aqui, olha, um geólogo, um engenheiro civil e um engenheiro ambiental, olha o tanto de programas e projetos que você vai trazer de recursos do governo federal e estadual. Exato. Tu tá entendendo? Quantas prefeituras não perdem recursos porque não tem projetos? Porque não tem o cara técnico para fazer. Então, marketing e publicidade, inclusive, não é dever do CREA, mas é um direito e dever de repente, pegar projetos do governo federal, do governo estadual e instigar as prefeituras a fazer. Olha, a gente tem uma orientação aqui, a gente pode te ajudar nesse. Já temos aqui o projeto, pega aí, coloca para tua realidade e embora trazer esse recurso. Entendeu? Sim. E como é que o CREA não deve fazer isso? Eu não consigo enxergar que ele não deve. Pois é, não é dever, igual você disse, mas é o CREA do novo milênio. Exato. É o CREA do futuro. É o CREA que nós precisamos. Um CREA que vai devolver para a classe, né, aquilo que a classe tem contribuído. Um CREA que vai nos abraçar, que nós vamos chegar na inspetoria, nós vamos chegar lá na sede do CREA, nós vamos ser acolhidos, vamos nos sentir elite. Exato. Vamos nos sentir elite. Um CREA que vai nos devolver através de políticas de qualificação. Sim. Né? Quantos engenheiros fantásticos nós temos no sistema que poderiam qualificar outros engenheiros que não têm a mesma qualificação. Exato.
o quanto o nosso CREA poderia acolher os nossos colegas que estão recém-formados, com coworkings dentro das Sim. inspetorias. É, Essa troca de conhecimento, essa isso. sinergia, porque o que que acontece? Nós temos profissionais renomados que ganham prêmios nacional e internacional. Uhum, Não tem uma propaganda do CREA falando. O fulano, engenheiro, não sei das quantas, foi receber uma comenda no país tal, no estado, em Brasília. Não tem. E aí, o que que acontece? Exatamente isso que você falou. Nós temos muitos profissionais de extrema capacitação que se você eles têm essa consciência de contribuir pela classe e a gente pode chamar fulano, tu pode dar um workshop, um treinamento, uma capacitação na cidade tal, tal, tal? Posso. Às vezes o cara não quer nem cobrar, uhum. entendeu? Então, assim, a gente precisa de políticas públicas, né? A gente precisa ter representação, a gente precisa de alguém que realmente vista a camisa e que não faça só as obrigações. E essa pessoa sou eu. Porque desde que eu entrei no... Na verdade, qualquer local que eu entro, eu não consigo fazer só a minha obrigação. Não consigo. Eu espero que o nosso próximo bate-papo seja com a presidente do CREA É... Pará. vai Em ser nome de sim. Jesus. A gente unidos, né? Uhum, Só nossa região aqui elege tranquilamente e uhum, nós não queremos só ganhar, nós queremos ser a mais votada, bem votada, para que a gente mostre que de fato há esse interesse da mudança em todos os profissionais, uhum. né? Porque é muito complicado a pessoa não participar. Num público de 50 mil profissionais, na eleição passada, o total de votos, apesar de ser físico, foi de 1.400 votantes. Uau, Menos de 2% do nosso público, uau. Aí é né? fácil cobrar do CREA depois. Exato. Óbvio que tem a descrença, o CREA não vai mudar, não tem mais jeito, tem várias situações, porque o Uhum, CREA procurou isso, uhum, né? Mas hoje a gente está com pautas bem diferentes. uhum. Então a gente precisa de você que está aí nos assistindo, a gente precisa de você e dos seus colegas e de qualquer pessoa que você conheça, profissional habilitado, que possa votar na gente, né, Adriana Falconeri, para que a gente faça essa mudança, porque não é uma mudança minha, Adriana, é uma mudança de representação de classe dos 53 mil profissionais. Né? É um negócio bem macro. Perfeito. Adriano, nós estamos chegando na nossa reta final. É, e ressaltar o quanto está maravilhoso o nosso bate-papo. Você é uma pessoa Obrigada. simpática, a empatia com que você nos atendeu, nos recebeu, a honra de estar aqui sentado nessa cadeira, a honra que nós temos de você estar sentado aqui nessa cadeira, né? Mas eu queria que você falasse uma coisa muito importante para a gente fechar. Diga. Como vai ser a dinâmica da votação? Ensina aos nossos Ah, tá. amigos. Né? Então, vai ter um link que é um site do Confea, Vota Confea, que é do Conselho Federal, Uhum. né? Aí vai acessar lá, vai colocar o seu CPF. Aí vai dar para você, vai enviar uma senha ou para o seu e-mail ou para o seu telefone, e aí você pega aquele código e vota. E depois você consegue validar se seu voto foi computado, porque vai sair um código após a votação, que você pega esse código e coloca para validar a votação. A gente vai fazer um videozinho, a gente ainda não fez, Isso. porque infelizmente nós estamos novamente atrasados na comunicação, marketing, publicidade, informação. O CREA, assim como o Confea, nós já melhorou um bocado mesmo, porém nós somos muito ruim de informação. Uhum. Volto a repetir, a eleição é benefício do CREA e ninguém sabe da eleição. Exato. Ou melhor, muitas pessoas não sabem. Enfim, a segunda-feira vai sair esse tutorial oficial. Eu ia fazer um que não seria oficial, eu resolvi, não, vamos aguardar a segunda, a gente espera esse tutorial e
manda para todo mundo, mas a gente vai estar assim com as pessoas, né, antenadas no dia da votação, para que a gente faça uma votação bem expressiva. Vai ter um mapa de votação, apuração de votos que vai estar atualizando ali, né? Nós temos 31 mil e poucos profissionais aptos a votar nessa eleição e vai estar dando o quantitativo. 500 já votaram, 1.000 já votaram, né? E o mais interessante é que muitas pessoas estão dizendo que só vai ser no máximo 2.000 votos. Uau, então isso é um desafio, pessoal. Exatamente. Isso é um desafio para nós. Somos mais de 50 mil profissionais do sistema aqui no estado do Pará. Exato. Votem, né? A partir de segunda-feira vai estar um tutorial para quem ainda não sabe como votar. Vote no dia 3, né? Coloca o seu votinho lá, porque isso daí vai contribuir muito para a nossa mudança de paradigma. Elegermos a primeira mulher qualificadíssima para a presidência do nosso CREA Pará. E lembrando que não é uma disputa de gênero, mas é uma disputa de oportunidade. Em quase 100 anos ainda não tivemos uma mulher à frente e quem sabe não é esse momento. Eu tenho certeza. E o mais bacana é o desafio também para a nossa região. Esse mapa de apuração ele vai estar totalizando os votantes, mas o mais interessante é que depois nós temos 17 inspetorias. Então, por exemplo, você fez o seu registro na inspetoria de Itaituba, ou na de Santarém, ou enfim. Então, vai aparecer a quantidade de votos por inspetoria. O Oeste é gigantesco, né? A gente é daqui e a gente quer que a nossa região seja mais votada, né? Que a gente mostre a nossa força, a nossa união e a nossa qualificação de que a gente quer, de fato, mudar. E a gente precisa de todos vocês. Bom, perfeito. Mais uma vez eu quero lhe agradecer, Adriana, por dispor do seu tempo, estar conosco aqui no Dínamo Podcast. É uma honra. E como eu disse, o nosso próximo bate-papo não vai ser com a Adriana, vai ser com a Adriana, presidente do CREA Pará. Tá joia? Vai ser sim, a honra é toda minha. Sempre que precisar, sempre que quiser, até demandas do CREA, conte com a gente, que a gente, independente do pleito, a gente é operacional com muito orgulho. Muito obrigado. Obrigada a você. Pessoal, estamos encerrando aqui esse bate-papo excepcional, né? No dia 3, acessem o link para votação, é importante. Vamos ter logo uma eleição importante, votem naquela, mas votem nessa. Você que é profissional do sistema, vote, não perca a oportunidade. Votar é a forma que a gente vai ter depois de cobrar da Adriana. Exatamente. Tá? As nossas demandas, as melhorias, né? A representatividade que a gente vai ter, o orgulho, a autoestima resgatada de ser um profissional da elite. Tá joia? Você que gostou do nosso podcast de hoje, curta, compartilhe, divulgue nas redes sociais para que chegue no máximo de engenheiros. E nós, engenheiros do Tapajós, né? Hashtag Falconeri presidente. Muito obrigado e fiquem com Deus. Até o próximo podcast. Tchau.